comparava a hipertrofia de quadríceps com a hipertrofia de glúteo, faltava muito para glúteo. E a gente vai estar falando aqui esses 3 pontos principais, né, que eu observei e comecei a trazer como prioridade nos treinamentos, e a gente começou a ter resultados gigantescos. Então vamos lá, qual que é o grande lance hoje, e pra mim seria o mais importante, na verdade eu vou deixar por último, o mais importante eu vou deixar por último aqui, porque não faz sentido eu falar dele antes dos outros, porque um é consequência do outro. Então vamos lá, primeiro ponto importantíssimo, eu quero saber se você concorda comigo. A gente precisa realizar exercícios isolados e compostos, mesclar essas duas. Mas quando a gente fala de desenhar o glúteo, quando a gente fala de ter mais destaque nessa musculatura, a gente precisa trabalhar com exercícios isolados. Bruno, mas um monte de gente fala que não precisa, por que você bate tanto nessa tecla? Cara, vamos pensar o seguinte, se a gente quer trazer uma hipertrofia maior para o glúteo, e a gente sabe, e já, se a gente, para quem sabe o mínimo de anatomia, a gente percebe ali que a gente tem vários feixes em ângulos diferentes do glúteo. Você concorda comigo que quanto mais a gente recrutar esses feixes, maior vão ser as chances de eles terem hipertrofia e a gente conseguir desenhar melhor a musculatura e principalmente ter uma hipertrofia maior? Ou seja, quando a gente vai trabalhar focando em glúteo, a gente tem que prestar atenção nos exercícios que a gente vai colocar no treino da nossa aluna, para que a gente tenha certeza de que aquele exercício específico tem como motor primário o glúteo. Porque senão o que vai acontecer? De novo, vai acontecer aquilo que vocês olham na academia. Vai acontecer o quê? A maioria das mulheres aí não consegue, ou melhor, tem aquele quadríceps grande e não consegue ter uma hipertrofia de glúteo. Por quê? Porque a seleção dos exercícios, juntamente com os outros 2 tópicos que a gente vai estar trazendo aqui, não tem esse benefício maior para o glúteo. E o que acontece? Vou dar 2 exemplos claros aqui, agachamento e sumô. Os 2 exercícios, eles têm como motor primário quadríceps e não o glúteo. Ah, Bruno, eu não concordo. Tá tudo bem se você não concorda. É só você pegar os artigos científicos e analisar. Ah, Bruno, mas se a pessoa fizer um agachamento profundo, vai trabalhar glúteo. Vai trabalhar glúteo. Só que é o motor primário, ela consegue fazer uma extensão de joelho sem usar o quadríceps? Não. Todo aluno tem uma mobilidade suficiente de tornozelo de quadril para fazer agachamento profundo? Não. Todo aluno tem uma consciência corporal para conseguir fazer agachamento profundo? Não. Então pronto. Não tem como a gente querer bater cabeça aqui achando que esse exercício vai ser o melhor para glúteo. Ele pode ser um complemento sim, ok? Mas não olhando como ele o principal exercício do treino, como muita gente coloca. Ou o sumô, por exemplo, tem estudos que fazem a comparação da diferença ali da posição dos pés na posição paralela ao normal e abrindo até no sumô. Tem estudos que mostram que quanto mais abduzidos, mais ativação dos vastos a gente tem. Ora, se a gente tem mais ativação dos vastos, se a gente já tem um motor primário como um quadríceps, a gente precisa entender isso. Ah, Bruno, mas se a gente trabalhar a variação específica do exercício, a gente consegue ter mais ativação do glúteo. Sim, aí a gente está falando de outros 500, que não é o que a gente está lidando aqui. A gente está falando de a gente entender a mecânica dos exercícios para justamente a gente aumentar o potencial de recrutamento de unidades motoras do glúteo. Tá fazendo sentido, sim ou não? Tá, Bruno, me fala aqui alguns exercícios isolados que são bons. Cara, levantamento terra, elevação pélvica, um búlgaro bem elaborado, até uma variação de stiff que é simples de fazer. São exercícios glúteo na polia, passadas, né, com uma flexão de tronco bem elaborada. Ou seja, são exercícios que a gente consegue ter um maior recrutamento, principalmente os exercícios unipodais, por exemplo, o búlgaro, que a gente ativa já de maneira, desde o início do exercício, o glúteo para conseguir manter o padrão do movimento. Fez sentido esse primeiro item? De explicar o porquê que a maioria das meninas não tem aí um glúteo grande, hipertrofiado, por causa disso? Então, o primeiro ponto é a gente conseguir, o RDL, ótimo, RDL é ótimo, por quê? Porque a gente tem uma flexão ali dos joelhos, ótimo. Então o que acontece? O primeiro ponto é a gente justamente conseguir
selecionar os exercícios da maneira correta e mais, e aqui está o grande lance, tá? A gente conseguir colocar a ordem dos exercícios numa sequência onde a gente consegue ter um recrutamento maior dessa musculatura no início do treino que no final do treino. Bruno, como assim? Já vamos para o segundo item, que é o quê? Progressão de carga. Se a gente coloca, por exemplo, imagina essa sequência aqui, ó. A gente coloca aqui cadeira extensora, agachamento, sumô, levantamento terra e elevação pélvica. Você concorda comigo que esses dois últimos exercícios, levantamento terra e elevação pélvica, que são ótimos, excelentes exercícios para glúteo, com um grande potencial de progressão de carga, mas por eles estarem no último, você concorda comigo que a sua aluna não vai ter a mesma energia e o mesmo potencial de progressão de cargas do que se esses exercícios tivessem ao contrário, tivesse no início do treino? Você concorda sim ou não? Fala pra mim. Fala pra mim aqui. Você concorda sim ou não? E por que isso a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração os exercícios, a ordem dos exercícios e o potencial de progressão de carga. E o potencial de progressão de carga é o segundo ponto que a gente está falando aqui. Primeiro, os exercícios, né, para trabalhar com exercícios isolados, e o segundo, progressão de carga. Ora, se a gente já sabe que a literatura nos mostra claramente que a carga, a progressão da carga, a intensidade é um dos fatores principais da hipertrofia, por que a gente não vai usar isso a nosso favor? E mais, a gente já sabe que a progressão, que a carga, que a intensidade, quanto maior a carga, maior tensão mecânica. Quanto maior tensão mecânica, maior recrutamento de unidades motoras e maior mecanotransdução. Ora, se a gente tem maior mecanotransdução, ela vai ter maior processos bioquímicos para avisar lá a célula para ter hipertrofia. Ou seja, Bruno, então quer dizer que se a gente treina com cargas baixas a gente não tem hipertrofia? Não é isso que eu estou querendo te dizer. Eu estou querendo te dizer que quando a gente trabalha com cargas mais altas, a gente tem uma maior magnitude de hipertrofia. Tanto é que quando a gente trabalha lá com 30% de um RM, por exemplo, diversos estudos mostram que a gente tem que trabalhar até a fadiga. Agora me fala, seja bem sincero e escreve aqui pra mim, quantos alunos seus, treinam até a falha de fato? De fato, onde ele não consegue mais movimentar ali o braço, movimentar mais a perna. Fala pra mim, quantos alunos? Eu duvido que 1% consiga fazer. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, treinar até a fadiga de fato, de verdade mesmo, é surreal. É surreal. O cara tem que ter uma mentalidade fora da casa. Fora da casa. Fora que, quando a gente treina até a falha, as próximas séries, os próximos exercícios, até os próximos treinos, a gente tem uma queda abrupta no potencial de recuperação. Ora, se a gente tem, caso que eu viro café, se a gente tem uma característica de treinamento, uma manipulação de estímulo, onde favorece a hipertrofia, favorece a recuperação, favorece a tensão mecânica, por que a gente não vai usar? Bruno, então vou excluir a falha muscular? Não, existem momentos específicos que você vai estar utilizando, mas não é esse papo que a gente está falando agora. Manipulação de estímulo, a gente pode até fazer uma live, se vocês quiserem, a respeito de manipulação de estímulo, mas agora, pensando na hipertrofia de glúteo da sua aluna, a gente tem que ter os exercícios isolados específicos, com o motor primário sendo o glúteo, e prestar atenção na progressão de carga. Esses dois itens ficaram claros? Fala aqui pra mim, se ficaram claros esses dois itens. Pra gente ir pro terceiro. E aí a gente fazer uma visão geral. Então, os exercícios isolados, na verdade, não são os exercícios isolados em si, são os exercícios que têm como motor primário o glúteo, ok? E de novo, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não cai na besteira de fazer o que muita gente faz, turma. Muita gente contabiliza, por exemplo, o agachamento no dia de quadríceps como exercício para quadríceps. Aí no dia de glúteo, coloca o agachamento como último exercício e contabiliza a mesma coisa, só que para glúteo. Faz sentido isso? Não faz, é o mesmo exercício. Não é porque ele está numa quinta-feira ou numa terça-feira que ele vai ser diferente. A mecânica do movimento é a mesma. E isso precisa estar claro na cabeça. Só que a maioria, turma, a maioria
peca única e exclusivamente por não ver o treino de fora. Você está tão na mecânica, tão no flow de prescrição de treino, que você acaba esquecendo de olhar por fora. E quando a gente olha por fora, a gente percebe claramente que não tem como a gente fazer essa mudança de troca de cálculo de volume de treino. No dia de quadríceps, na segunda-feira, é 4 séries de agachamento, 4 para quadríceps. Na quinta-feira ela vai treinar glúteo, tem agachamento, então é 4 séries para glúteo. Não tem como. Não tem como. Certo? Então, beleza. Ponto número 1, a questão dos exercícios, que tem motor primário ou glúteo. Ponto número 2, progressões de carga para aumentar a tensão mecânica, aumentar o recrutamento das unidades motoras e, obviamente, a gente conseguir ter mais densidade ali. E o ponto número 3, que esse ponto número 3, ele impacta diretamente no ponto 1 e 2. Bruno, qual é esse ponto? Encurtamentos, alongamentos. A nossa pelve, turma, ela é rodeada por diversas musculaturas que impedem ou que querem roubar a cena do glúteo. Por exemplo, se você parar para pensar, o adutor, e você pode pesquisar em qualquer lugar, ou melhor, você já deveria saber isso, o adutor, principalmente o adutor magno, quando a gente está numa flexão maior que 90 graus, ou seja, no agachamento profundo, o adutor, ele entra como um extensor de quadril. Você sabia disso? Você sabia disso sim ou não? Coloca pra mim aqui no chat pra eu saber. E por que eu tô te falando isso? Olha que doideira. A gente tá fazendo um exercício de agachamento que já não tem motor primário glúteo. A gente tá fazendo um exercício onde os adutores, eles possuem um grande potencial de extensor do quadril quando a gente faz agachamento profundo. O agachamento profundo, para recrutar glúteo, não é todo mundo que consegue fazer. 3 pontos. E o pior de tudo é que os adutores, eles são músculos tônicos que tendem a ficar fortes ou encurtados. Olha isso aqui. 4 pontos que vão prejudicar diretamente a ação muscular do glúteo no exercício. Fez sentido o que eu falei aqui? E do mesmo jeito que a gente tem os adutores, a gente tem os flexores do quadril, que não deixa a pelve trabalhar da maneira certa. A gente tem os isquios tibiais, ou seja, os flexores do joelho, que eles saem lá dos nossos isquios e prejudicam também o glúteo de trabalhar da maneira certa. Por exemplo, com certeza você já viu um aluno fazendo um stiff perdendo a curvatura da coluna. Você já viu sim ou não? Escreve pra mim se você já viu. Por que isso acontece? Por conta do encurtamento da cadeia posterior, da linha superficial posterior, que é esse trem aqui, ó. Trilhos anatômicos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão, só para mostrar para vocês. A linha superficial posterior, ela é uma linha responsável justamente, e que mostra, né, justamente, essa questão do motivo pelo qual o seu aluno vai ter encurtamento e vai perder a curvatura fisiológica da coluna. Anterior, cadê? Superficial anterior, superficial posterior. Aqui, ó. Então, essa linha aqui, a hora que você olhar, você vai bater de cara. Quer ver? Quer ver? Pera aí. Não saia. Aqui. Você tá vendo aqui? Sai lá da base dos nossos pés, passa por toda essa linha aqui e vem até aqui na cabeça. Aí agora você vai lembrar, você já viu aquele aluno fazendo stiff, que ele fica assim, ó, com a coluna aqui e com a cabeça levantada? Você já viu isso? Já deve ter visto, certo? Sim ou não? Coloca pra mim aqui se você já viu. Por quê? Porque ele pode estar com encurtamento desde os gastrocnêmios sóleo, na parte posterior dos flexores do joelho, no glúteo, na cervical, ou seja, essa linha ela é interligada e quando a gente não entende desses encurtamentos, vai prejudicar a musculatura de trabalhar na sua maior amplitude e recrutar menos unidades motoras. Show? Ou seja, de novo, que eu já falei isso em outras lives aqui, o aluno faz o exercício errado não somente porque ele não tem consciência corporal, mas é porque tem pessoas entre aspas, né? Tem musculaturas ali encurtadas que não permitem que ele faça o exercício certo.
Então esse cara que tem aí a parte posterior, por exemplo, encurtada pra caramba, ele vai fazer um stiff provavelmente errado, vai fazer uma remada curvada provavelmente errado, vai começar a sentir mais desconforto na lombar. Então, pra gente conseguir ter um glúteo hipertrofiado, trazer essa hipertrofia de glúteo para as nossas alunas, a gente precisa de exercícios com motor primário sendo glúteo, progressões de carga e alongamento. Vamos dar uma abreviatura para isso aqui? Vamos colocar EPA. Escreve aqui, glúteo igual a EPA. Exercícios isolados, específico para glúteo, com motor primário para glúteo, progressão de carga e alongamento. Escreve para mim aqui, glúteo igual a EPA. Glúteo igual a EPA. E quando isso entra na sua cabeça, toda vez que você for analisar o treino da sua aluna, a primeira coisa que você vai pensar é, os exercícios que tem aqui para glúteo, tem o motor primário, o glúteo de fato? Sim ou não? Ó, o Joso colocou aí, ó, glúteo igual a EPA, boa. Você vai analisar o treino da sua aluna, você vai ver, os exercícios são de fato com motor primário para glúteo, sim ou não? A progressão de carga, como é que tá? A aluna está conseguindo cumprir a progressão de carga, sim ou não? E o A de alongamento. Como é que estão os alongamentos? Para aquelas musculaturas que prejudicam o quadril. E eu vou dar mais um bônus aqui. Mais um bônus. Escreve aqui, glúteo igual a EPA. Exercícios, motor primário glúteo, progressão de carga e alongamento. Escreve aqui, glúteo igual a EPA. E mais, as mulheres, tá? Elas possuem um limiar de dor maior do que o dos homens. Isso é fisiológico. Não sou eu que estou inventando. Se você der uma pesquisada aí num PubMed da vida, você vai encontrar artigos sobre isso. E o que acontece? Como elas têm um limiar de dor maior do que o dos homens, elas conseguem extrair mais das musculaturas do que os homens. Então o que falta? Falta você trazer essa mentalidade e essa confiança para essa sua aluna, mostrar para ela que de fato ela é foda e que consegue trazer essa progressão de carga de maneira interessante, e aí ela vai, ó, explodir, vai decolar. Só que é seu papel fazer isso. É o seu papel conseguir extrair o máximo dessa aluna. Então, ela tem um limiar de dor maior, ela consegue trabalhar com pancadaria sim, só que você precisa, obviamente, conseguir extrair o máximo dela. Então aqui, 4 pontos para a gente conseguir ter aí o glúteo. Então, escreve de novo para mim. Glúteo igual a EPA. E de exercícios com motor primário glúteo, P de progressão de carga e A de alongamento.